crise econômica do país atinge em cheio os empregos. Não há política nenhuma. A gente vive de ocasiões... A coisa só funciona na época das eleições. Aí parece que o Brasil é maravilhoso. E você está vendo que você foi enganado. Você foi ludibriado, né, no processo eleitoral. Aqueles que acreditaram numa proposta e viram que foram enganados agora. Isso acontece. Mas é importante que você tenha consciência disso. Então, a questão econômica é gravíssima. Nós estamos na maior crise do século XXI brasileiro. Em 2015, todos os economistas dizem que o país está perdido economicamente. E alguns dizem que está 2016. Olha o buraco que nos meteram. Os incapazes, os incompetentes, os corruptos, os traidores da pátria. Ei, mano, escute o que eu vou falar. O país anda sem rumo e eu não sei onde vai parar. Então pense bem, antes de escolher qual o melhor governo que é melhor pra você. Esse presidente que o povo elegeu não fez nada pelo país, o povo se fudeu. Na época de eleições ele prometeu muitas coisas, mas até hoje não cumpriu nada. Eu, mano, tenho muito pra falar. Será que o nosso Brasil um dia vai melhorar? Mas assim não dá pra viver, é isso aí. Pode crer, o país está em crise, pode crer. Com esse governo que está aí, o país não vai crescer. O país está em crise, pode crer. Com esse governo que está aí, o país não vai crescer. O país está em crise, pode crer. Com esse governo que está aí, o país não vai crescer. O país está em crise, pode crer. Com esse governo que está aí, o país não vai crescer. Ei, mano, como eu ia dizendo, porque o nosso Brasil não está se desenvolvendo. Aqui é onde eu moro, o povo está indignado. Como esse governo está sendo mal administrado. Está dando toda hora nos jornais CPI das sanguessugas, dinheiros ilegais. Tenho muito a falar pra você. Dólar na cueca e muito mais, pode crer. Eu não posso esquecer dessa porra de mensalão. No governo desse presidente só tem corrupção. Ele inventou o Fome Zero, não durou nem um mês. Que inferno, eu confesso pra você que eu estou indignado, porque o nosso país está sendo mal cuidado. E ainda ele diz que não tem nada a ver com isso. Ele usa do nosso dinheiro pra andar de jatinho. Como pode isso tudo acontecer? Mano, então não pague pra ver. O país está em crise, pode crer. Com esse governo que está aí, o país não vai crescer. O país está em crise, pode crer. Com esse governo que está aí, o país não vai crescer. O país está em crise, pode crer. Com esse governo que está aí, o país não vai crescer. O país está em crise, pode crer. Com esse governo que está aí, o país não vai crescer. Mano, eu tenho mais a dizer. Isso tudo aconteceu no partido só, no partido aí, que é o pior. O pior é que é partido do presidente. E ainda ele diz que está com a nossa gente. Será que dá pra acreditar nesse presidente que não quer nem saber de ajudar a nossa gente? Eu estou aqui mandando a real. Mano, então não me leve a mal. Se o país está em crise, eu não tenho nada a ver. É com o presidente que nós temos que resolver. Então agora eu termino por aqui. No próximo governo o povo tem que decidir. O aposentado sofre na fila do NPS, INSS, FGTS. É tanto S e o país não cresce. Por isso eu canto oro, faço uma prece. Assim não dá, já disse o presidente. Pois se viajasse menos seria mais consciente de todo o preconceito que sofremos no país. Eu, mano, ainda consigo ser feliz. Ser feliz, ser feliz. O país está em crise, pode crer. Com esse governo que está aí, o país não vai crescer.
O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. Nós fazemos um ajuste, mas nós não temos um desequilíbrio estrutural. Nós continuamos com 370 bilhões de dólares de reserva. Nós temos um sistema financeiro absolutamente sem bolha. O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal estrutural. Nós temos dinheiro para pagar a dívida sobrando. A nossa dívida é menor. A nossa dívida externa hoje, nós somos credores. Então, a situação do Brasil é completamente diferente. Completamente diferente. Fudeu, né, irmão? Essa porra tá em crise. Políticos fazendo o povo de meretrizes, fudendo com nós, rindo da nossa cara. Tô cansado dessa porra. Aí, cara, tá na hora da revolução. Nem que derramamos sangue, né não? Mas essa porra de corrupção deve acabar. Estraçalha essa vaca e tudo vai melhorar. Pois como gado eu não fico não, eu sou guerreiro, não viado, irmão. Mete bala nessa puta, esquarteja esses vermes. Político filho da puta que só engrandece das nossas custas, roubando nosso dinheiro. O Brasil está em crise, parece um puteiro. PCC só queima ônibus, a justiça é uma piada. Quero ver quem tem coragem é de explodir o Palácio da Alvorada. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer. O país está em crise, pode crer com esse governo que está aí. O país não vai crescer.